Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 36º capítulo, intitulado O Sonho. Após entregar-se ao trabalho nas câmaras de retificação, André sentiu-se cansado, e ele assevera textualmente na obra. De fato, sentia grande necessidade do sono. Admiram-se alguns estudiosos do espiritismo com o fato de um desencarnado ainda sentir necessidades fisiológicas. Acredito erroneamente que o fenômeno da desencarnação opera profundas transformações. No caso em tela, o sono, a fadiga, adveio do trabalho realizado por André no mundo espiritual. Ele estava em processo de adaptação às regiões espirituais e, como era recém-chegado, mais que natural sentir a urgência do refazimento. Relevante considerar também que, ao desencarnar, o ser carrega todas as suas idiosincrasias, seus conhecimentos intelectual e moral, e as manifestações fisiológicas, estas demoram um tempo mais ou menos variável para desaparecerem. O que devemos ter em mente é o velho adágio de que a natureza não dá saltos. Assim sendo, não é de se espantar que no processo de adaptação no mundo espiritual ainda tenhamos necessidades que são frutos dos condicionamentos materiais. Mais adiante, diz André: recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha um leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Aqui se tem outro fato relevante. André estava a dormir, mas sentia-se elevar para a região superior de acentuada beleza. Ora, é sabido que ao desencarnarmos, deixamos o corpo material, perecível, na terra e permanecemos com o corpo espiritual, denominado perispírito. No caso narrado, seu próprio perispírito descansava, e o que chegou à região superior foi a sua alma revestida tão somente do seu corpo mental. Diz-nos André: o sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em Nosso Lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. É sabido que o perispírito é um envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Ele possui algumas propriedades como a plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura, enfim. Para maiores detalhes, podemos estudar a obra do Zimmermann. Não adentraremos, no entanto, nas particularidades dessas características porque transcenderia a extensão e o propósito do vídeo. O relevante é que essa estrutura complexa estava a repousar nas câmaras de retificação. Então,
O que se elevou para outro lugar? O corpo mental. Ele seria uma espécie de envoltório sutil da mente. Trata-se de tema extremamente complexo e ainda pouco abordado na literatura. Alguns autores chegam a atribuir que ele seria justamente um campo vibratório diferente do perispírito, mas que com este se relaciona em íntima relação com o próprio espírito. O Jorge Andréa, notável médico, esclarece que, por revestir todas as camadas do inconsciente, representaria o envoltório da mente ou espírito propriamente dito, o corpo mental. Com isso, seria a zona possuidora em grau elevado de todas as características funcionais do superconsciente e zona divisória entre o mundo espiritual e material. Bem claro que, para esta zona vibratória atingir a matéria, ainda existiriam camadas adaptatórias, campos vibracionais específicos, descritos como sendo o psicossoma e o duplo etérico. Bom, o capítulo é bastante fecundo nesse particular e é importante considerarmos também a preciosa lição da mãe de André sobre a relevância da caridade, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. O trabalho é tônico divino para o coração. É indispensável, diz ela, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Essas foram, portanto, as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.